Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Renan Marcel e hoje eu vou falar para vocês sobre a personalização da vida. Assunto esse bem contemporâneo que vem permeando a vida de todos e eu vou trazer para vocês um convite para a gente conversar sobre isso e no final eu vou trazer algumas reflexões acerca do âmbito escolar, mas também do âmbito profissional, a partir de alguns exemplos e querendo saber também se isso acontece com vocês, se já aconteceu. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender um pouquinho as mudanças, né? Porque se a gente não olhar para o passado, a gente não vai chegar de fato nos dias de hoje e entender que nem sempre foi assim. Então, primeira coisa, vamos contextualizar historicamente, né? Quem sou eu? Então, sou o Renan Marcel, eu tenho 33 anos, eu nasci em 89 e na minha infância, a minha família tinha uma. Vou trazer isso a partir de um exemplo, né? A minha família tinha uma televisão de tubo, que hoje as nossas televisões elas são tela plana, e era uma televisão pequenininha, uma televisão apenas para 5 pessoas, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. E essa televisão, ela sequer tinha controle remoto e a gente disponibilizava de apenas alguns canais abertos. Eu lembro dos números, os números eram 2, 4, 5, 7, 9, 11 e 13, sendo que alguns deles não tinham uma qualidade boa, então ficava chiado, com interferência, desfocado, sem brilho, então era bastante limitada essa questão televisiva. E eu lembro que tinha um grande evento todas as semanas, que era a tal da tela quente. Eu acredito que ainda deve ter a tela quente, mas para a gente era um evento. E eu acredito que não só para minha família, mas para a família de muitos brasileiros que talvez não tivesse acesso à televisão fechada. Então, porque naquela época eu acredito que era mais difícil acesso do que hoje, sobretudo pela questão financeira. Então não tinha tanta concorrência, é, a televisão, alguns sequer tinham televisão, e isso porque eu estou falando ali dos anos 90, não estou falando de antes disso, né? Mas a ideia é que, por que que era um grande evento? A Tela Quente ela era um grande evento porque era um filme, acredito que mais atual, na época que ele era lançado, ele era provavelmente um filme recém saído do cinema. Porque quando a gente queria assistir algum filme, na época era o VHS, que era uma fita cassete, e ou você comprava a fita, que não era barato, ou você alugava, e às vezes quando você ia alugar, às vezes ou ela vinha com algum problema, né? Então aquela fita que ela já vinha mastigada, assim, então tinha algumas partes que precisava pular por causa da qualidade do material, ou então ela já estava alugada, ou ela não estava disponível, e tinha um outro custo também, você tinha aquela dificuldade de ir até o lugar, alugar e devolver, e tinha que rebobinar a fita, porque senão você pagava uma multa ainda. Mas o pior de tudo, que você não tinha a opção de escolha. Alguém estava escolhendo por você. Então, o filme que você ia assistir, ele estava sendo escolhido por alguém e para todos, para uma grande massa. Então, o gênero do filme era escolhido, você não tinha a opção de ser legendado, dublado numa outra língua, por qualquer que fosse essa língua, era dublado e você tinha alguns cortes no meio do filme, você tinha as propagandas, né, no meio do filme, quando estava chegando aquele grande momento e vinha uma propaganda e cortava o filme porque precisava caber naquele horário disponível para o filme. E tem a questão de quando isso acontecia. Era de segunda-feira,
após a novela das 8, e até hoje eu não entendo porque é a novela das 8, sendo que eu acredito que ela deve começar por volta das 9, enfim. E era por volta das 10 da noite, um filme escolhido por alguém para a grande massa, e você não tinha opção, era isso. E a gente ficava feliz. E a gente ficava, nossa, olha o filme que vai passar, que legal. E ficava a semana inteira, então eles já davam indícios de qual seria o próximo filme, e no início do mês, no final do mês falava, no próximo mês vocês vão ter esses filmes, e você não sabia quando que seria, mas você ficava ansioso, você ficava esperando e torcendo para que você não tivesse compromisso ou que você pudesse assistir, porque é isso, uma televisão para 5 pessoas, qual a chance de eu assistir? E na verdade era um momento de reunião da família, porque às vezes a família inteira, né, nós 5 parávamos para assistir, era um dos poucos momentos que a gente tinha juntos, um momento ali de entretenimento. Então, isso é uma das coisas que já estou trazendo como um ponto positivo de reunião. Então, a questão de reunir algumas pessoas, né, no caso da família. Mas também eu vejo diversos aspectos negativos, né. Só o fato de alguém estar escolhendo para você, isso sem de fato considerar a sua opinião, isso é muito ruim, então é alguma coisa que está sendo imposta, né. Mas com o avanço da tecnologia, isso vem mudando, sobretudo com a internet. A internet, os aparelhos, os dispositivos, computadores, celulares, os próprios televisores, hoje eles são as Smart TVs, né, que já vêm com acesso à internet. E mais do que isso, hoje em dia a gente tem algumas plataformas, alguns aplicativos, alguns programas como Netflix, Amazon Prime e diversos outros. E isso que eu estou falando desses que são fechados, mas você tem YouTube também, por exemplo, que você pode escolher. E mais do que escolher, às vezes você tem algo que é gratuito também, claro que às vezes tem alguma propaganda, mas eu não sei qual que é o valor da Netflix hoje, mas por um valor acessível, considero acessível pelo tanto de oferta que tem, né? Considerando o catálogo de filmes, e de uma maneira muito prática, você paga uma taxa mensal e você tem à sua disposição um catálogo enorme de filmes, de milhares, talvez milhões, não sei exatamente o número, em diversas línguas, diversos gêneros, e você pode escolher onde assistir, porque se é o seu celular, se você vai assistir no seu celular, você pode assistir na sua mão, né? Não na sua mão, mas você pode assistir no quarto, no banheiro, no transporte, na cozinha, andando, na academia. Você pode levar para qualquer lugar. Você pode escolher a hora que você vai assistir. Você pode escolher o que você quer assistir. E pode ser o caso também de você não estar gostando, você para e vai para outro. Então, olha que maravilha, você poder escolher. E você não tem a questão de você ir até o lugar para você locacionar isso, aí se você não devolve, você ainda tem uma multa. Você aperta ali no botãozinho, automaticamente ele já começa a reproduzir e você não precisa rebobinar. Olha, e você não tem o problema de já estar alugado aquilo. Tem a questão de, no mesmo momento que lançou, você já tem ele disponível, você não precisa chegar até a loja física, e isso é ótimo, mas tem alguns outros aspectos que podem ser positivos ou negativos, que aí vai entrando a questão da personalização, porque temos os nossos perfis, esses perfis, né, eles vão sendo moldados a partir dos nossos gostos, das nossas procuras, das nossas buscas e do nosso uso. Então, por exemplo, se você está ouvindo uma música ali
seja qualquer aplicativo, né? Seja Spotify, seja Apple Music, o Deezer, e deve ter vários outros, o YouTube Music. E você está ouvindo alguma coisa ali, sei lá, de repente uma música da MPB, o próprio aplicativo ele vai te sugerir outras músicas que se aproximam desse estilo musical que você está ouvindo. Enquanto que antes você ficava submetido a um programa de rádio. Um programa de rádio que muitas vezes é a maior parte do tempo o locutor falando, e aí você tem as propagandas, às vezes são as músicas que você não quer ouvir, mas agora você tem inclusive um sistema que te sugere coisas que talvez você jamais conheceria se fosse pensando no formato antigo. Porque é isso, você tinha um dinheiro contado para quando você conseguisse comprar um CD, não estou nem falando das fitas cassete, você tinha que comprar um CD, e aí você tinha diversos CDs da mesma banda, diversos álbuns, por exemplo, e você tinha um dinheiro limitado. Agora, por um valor menor, às vezes, do que até o preço daquele CD, você tem acesso a qualquer música do mundo inteiro. Isso é ótimo. Só que tem um contraponto em meio a tudo isso. O contraponto é que às vezes a gente começa a ter a nossa privacidade invadida. Esses tempos eu comprei um celular pensando no canal e tudo isso, e eu acabei, em algum momento, eu fiz essa compra pela internet, então eu busquei em alguns sites, e agora nas minhas redes sociais, no próprio sistema de busca, no próprio YouTube, em diversos sites que eu acabo acessando, acaba aparecendo ofertas por e-mail, vem ofertas de celular, mas eu já comprei o meu celular, eu não quero comprar outro celular. Eu já resolvi esse meu problema, mas continua se mandando para mim ofertas de celular, ainda que eu não queira. Então, eu não tenho agora opção. Então, é isso, né? Eu estou sendo invadido com esses anúncios. Então, do mesmo jeito que tem muita coisa boa, a gente precisa também abrir os olhos para esses outros aspectos que talvez não sejam tão bons. Claro que para alguns isso pode ser interessante, porque eu já comprei, inclusive, tênis de uma oferta no Instagram, era um tênis que eu sequer precisava, e até fiquei feliz ali, mas depois eu parei para pensar e falei, meu, mas eu não precisava comprar esse tênis. Então, tem todas essas questões que a gente não ficar atento, a gente é pego de surpresa e isso pode ser muito ruim. Mas de todo jeito, onde eu quero chegar é que essa personalização, ela tem aspectos bons, aspectos talvez não tão bons, mas vou trazer um pouco para a minha realidade como professor e para a minha realidade como pessoa a partir de várias observações que eu venho fazendo de pessoas, inclusive, muito próximas. Então, eu vou partir agora para o âmbito profissional. Então, vamos supor que eu me formei ali no meu curso de licenciatura em matemática e recém-formado, eu vou entrar numa instituição privada em que estou começando do zero, então possivelmente eu vou começar de um lugar em que o salário não é tão bacana, que as condições de trabalho também não sejam tão bacanas, porque eu estou começando do zero. Então, a partir do tempo, eu vou adquirindo experiência, e a ideia é eu ir progredindo. E não quer dizer que seja ruim esses lugares que você começa trabalhando. Não, devem ter aspectos, inclusive, muito bons. Acho que tudo pode ser bom e depende dos seus objetivos. No entanto, pode ser que eu comece numa determinada empresa, eu vou colocar aqui como empresa, mas seria escola no meu caso, e eu tenho numa primeira reunião, uma primeira questão, em que as expectativas e realidades elas não estão alinhadas e de repente o meu responsável, seja o meu coordenador, um outro professor, um diretor, acaba me chamando para conversar e para me dar um feedback. Olha, Renan, aqui a gente
trabalha desse jeito, então a gente espera isso de você, e pode ser que eu não goste, assim, daquela abordagem, e eu pense: "Ah, eu vou para outro lugar". E eu acabo pedindo demissão e vou para uma outra escola. Porque é isso, não está de acordo com o que eu gostaria, e tudo bem, tudo bem. Eu entro num outro lugar, fico um tempo, eu falo: "Ah, mas eu mereço ganhar mais". E aí eu saio em busca de um outro lugar. E aí eu tô ali numa situação que de repente tem um aluno que tem uma não somente um aluno, mas de repente um material que eu não concordo muito com o material, só que a escola tem um convênio com aquela editora, com aquele material, e aí eu preciso utilizar aquele material, mas eu não gosto, então essa dissonância faz com que eu, vou me retirar. E eu me retire. E diversos momentos eu vou me retirando e me retirando, me retirando, em busca de um lugar perfeito. Só que o lugar perfeito ele não existe. E eu acredito sim que a gente precisa dessa busca. Claro que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, inclusive, um lugar que esteja alinhado com os nossos valores, com as nossas ambições. Sim, isso é importante. Inclusive, eu quero realmente que todo mundo esteja bem onde está. Mas, às vezes, essa saída, ela é muito rápida. Ao ponto de que sequer existe um tempo de processamento, um tempo de adaptação. Então pode ser que numa dessas vezes que eu, nessa situação que eu acabei de construir, pode ser que fosse uma das melhores oportunidades que eu tivesse, só que eu não dei tempo para entender como funcionava. Então assim, eu me deparando com uma situação que era desagradável, desconfortável, eu, ao invés de entender como que era aquilo e tentar resolver, eu me livrei do problema. E às vezes é isso que a gente faz, a gente se livra dos problemas ao invés de resolvê-los, né? Às vezes a gente terceiriza um problema, a gente diz, não, não, mas o problema não sou eu, o problema é o outro, o problema é o meu aluno, o problema são os pais do meu aluno, o problema é o meu coordenador, o problema é o material, o problema são os valores, mas nunca o problema sou eu. E eu acho que tem alguma coisa estranha, né? E não estou falando que não existem outros problemas, mas eu acho que a gente vem cada vez mais terceirizando essas questões e se ausentando da responsabilidade, sendo que, olha, pode ser que exista tudo isso, mas também tem a minha parte. Então, eu vejo isso, né? Eu trouxe isso para o âmbito profissional, e eu não acho que tem que ser igual era, por exemplo, na época dos meus pais, em que você entrava numa empresa e você tinha um plano de carreira, ou às vezes nem tinha um plano de carreira, mas você ficava nessa empresa e ficava, e ficava, e ficava, e ficava, e ficava durante toda uma vida e ficava ali durante 30, 40 anos, se aposentava ali, e é isso, viveu a vida inteira numa empresa. Não acho que tem que ser assim. Até porque você tem que ficar num lugar enquanto aquilo fizer sentido para você. E eu digo isso para a empresa, mas isso vale para qualquer outra coisa, né? Mas eu acredito que você tem que ficar num determinado lugar enquanto aquilo tiver algo a contribuir para você, enquanto você puder contribuir também para aquilo. E tem que ser uma troca, né? Tem que ser um compartilhamento de interesses, de valores. Então, só que é isso, às vezes não dá tempo de você aprender com aquele lugar, né? Entender o que, que aquele lugar tem a te oferecer. E eu vejo isso também não só no âmbito profissional, vejo isso em relacionamentos também. Não acho que as pessoas elas precisam todas entrar em relacionamentos sérios e duradouros e longos, e pensando nos relacionamentos tradicionais, né, se é que eu posso chamar assim desse jeito, não acho que seja isso. Mas às vezes a pessoa está conhecendo alguém e aí vem um bom dia diferente, né? Então, ainda mais hoje que a gente conversa virtualmente, né? Então, tá ali numa conversa, uma mensagem de texto, aí tem um bom dia
E aí, no dia que vem um bom dia com exclamação, a pessoa fala assim: nossa, peraí, bom dia com exclamação, acho que eu não estou preparado para isso. Gente, foi só um bom dia com exclamação. Talvez isso não queira dizer nada. E aí as pessoas, não, e já vai para outro, porque é isso, é tudo muito rápido, não dá tempo. E ao invés das pessoas tentarem se entender e compreender de fato o que está acontecendo, o que é ali, né? Essa parte do diálogo, essa parte da construção, e a construção ela é muito importante. Ela vem deixando de existir. As pessoas elas querem pronto, as pessoas elas querem um resultado, mas o resultado ele exige processo. Tem uma música que eu gosto bastante, que o cantor, ele fala assim: as pessoas querem um milagre instantâneo. Só que o milagre existe, mas ele exige processo, um processo de preparação. Então, é isso, as pessoas elas não vão ver pronto. É claro que num dado momento pode acontecer esse encontro, né, acontecer essa coisa, mas com um processo já bem estruturado ou já no meio do caminho, pode. E não quer dizer que não vai acontecer ou que não tenha acontecido. E se acontecer, melhor, legal. Só que é isso, às vezes as pessoas elas vão pulando de relacionamento em relacionamento, de pessoa em pessoa, e porque tem algumas coisas que são diferentes, mas entenda que é a partir do encontro de diferentes que surge o novo, e esse novo ele pode ser muito bom para ambas as partes também, né? E eu não estou falando que as pessoas elas precisam se submeter a qualquer tipo de relacionamento, não, não é isso. Mas assim, a primeira coisa que foge do que você gostaria, e gente, são coisas mínimas, como eu disse, é um bom dia com exclamação. A pessoa já não serve para mim, vou para o próximo. E tudo bem também, se funcionar para vocês. Mas, agora, para a gente caminhar para o final desse vídeo, eu vou trazer a realidade da escola. Porque eu como professor, pensando nessa geração de hoje, né, nos nossos adolescentes que logo estarão saindo da... É isso, né? Na verdade, eu trabalho com adolescentes, eu sou licenciado, eu posso dar aula a partir do 6º ano do ensino fundamental, e é isso, quando eles estão ali por volta dos 11 anos, eles ficam comigo até os 16, 18 anos, e aí eles vão para o ensino superior. Mas dentro da educação básica, a gente tem algumas etapas. A etapa da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, ele é obrigatório por lei. Não que os outros não sejam, né? Na verdade, assim, faz tempo que eu não estudo essas leis, mas quando eu me formei, até 2011, quando eu me formei, pensando em políticas públicas, políticas organizacionais e da legislação da educação, naquela época, pelo menos, apenas o ensino fundamental, que seria o Fundamental 1, Fundamental 2, que seria da nossa primeira série até a 8ª série, hoje do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, eram obrigatórios por lei. Os outros não. Mas hoje em dia eu não sei se essa lei mudou, inclusive preciso me atualizar, se alguém souber, inclusive coloca aqui. Mas eu estou trazendo isso porque, pensando em ensino fundamental, o próprio nome diz, traz os fundamentos, o que é necessário para você conviver em sociedade. E a ideia é que muitas vezes a gente não vai fazer somente o que a gente quer. E eu estou trazendo isso porque eu sou professor de matemática. E muitas vezes os meus alunos, eles me questionam do tipo, professor, para que a gente vai aprender isso? E eu entendo que, de fato, um ensino de algo desvinculado de uma necessidade, de uma aplicabilidade, de uma motivação, ele pode ser mais custoso. Mas a ideia é que, assim, existe toda uma equipe, né, que pensa um currículo, e esse currículo, inclusive, ele vem mudando a partir da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e pensando não mais no ensino a partir de conteúdos, mas no ensino a partir de habilidades. Então, habilidades como interpretar, relacionar, identificar, esboçar, tem várias habilidades que são importantes na nossa vida. E a partir das diferentes ciências, né, diferentes áreas do conhecimento, a gente vai conseguir desenvolver alguns tipos de habilidade. Então, habilidades na educação física, por exemplo, habilidades mais corporais, mais sensoriais, de movimentação, de percepção.
Enquanto que, por exemplo, na matemática, você vai ter algumas habilidades que serão mais voltadas para o raciocínio lógico, dedutivo, tem a questão da linguagem, tem a questão da abstração, tem vários aspectos, interpretação de gráficos e figuras, planos e percepção espacial também, uma representação. Gente, tem muitas coisas que são importantes para a nossa vida. Só que quando os alunos eles se deparam com essa disciplina e falam assim: ah, não, eu não gosto. Ah, não, isso não é para mim. Ah, eu não vou fazer. Porque isso pode estar relacionado à questão da personalização, das pessoas elas que fazerem somente aquilo que elas querem. Mas nem sempre a gente vai poder fazer só o que a gente quer. Nem sempre a gente vai poder fazer só o que a gente gosta. Então é importante, e quanto antes a gente conseguir ter ciência disso, de que em alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar lidar com situações que, ainda que não sejam o que a gente quer, a gente vai precisar lidar com aquilo. E que seja da melhor maneira possível para todos. Então, pensando em vida privada, né, a vida privada, aquilo que diz respeito só a mim, e ali eu posso fazer as minhas escolhas, contanto que isso não interfira na vida do outro. Mas quando a gente vai falar em vida pública, na ordem de mundo, na ordem de comum, pensando em sociedade, a sociedade ela é composta de diferentes pessoas ali e tem diferentes interesses, pensando em vida privada, mas tem que ter um interesse comum. E é entender que nem sempre a gente vai fazer as coisas do nosso jeito. Então, acho que é importante, né, a gente confrontar essa dualidade da vida personalizada e a vida não personalizada. Então, é isso. Acho que eu consegui trazer para vocês alguns aspectos que vêm me perseguindo e acho que eu consegui colocar aqui em palavras e compartilhar para vocês alguns desses conflitos que a gente, nessa vida contemporânea, e talvez não sejam somente questões de hoje, mas que está perpassando todas as nossas vidas. E me diz, o que você achou dessa conversa? Consegui trazer para vocês alguns questionamentos também, porque aqui meu objetivo não é, dessa vez não foi solucionar nada, mas contribuir para uma reflexão, sobretudo para o autoconhecimento e entender, né? Entender quem somos nós, para onde a gente está indo, e me diz, coloque aqui nos comentários se eu conseguir causar isso em vocês, e se eu conseguir eu vou ficar muito feliz, porque esse era o meu objetivo, e perceber, né, para que vocês comecem a perceber. Será que vocês são essas pessoas também que aos poucos vão afastando aquilo que não é o que de fato vocês queriam? E tudo bem se for também, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, né? E é isso. Espero vê-los num próximo vídeo. E um grande abraço e uma boa semana. Até mais. Ficou bom o cabelinho? Ficou, né?